Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, porção 36ª, porção Be'aloterá. Está em Números Bamidbar, capítulo 8, verso 1, até o capítulo 12, verso 16. Be'aloterá, que significa ao colocares, ao acenderes. Temos Haftará nos profetas em Zacarias, capítulo 2, verso 13, até o capítulo 4, verso 7. Referência na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 6 a 13, e um salmo complementar de número 68. Então, Be'aloterá, quando fizeres subir, quando ascenderes, diz respeito, logo aqui no capítulo 8, a partir do verso 1, disse Adonai a Moshe, falarão e diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. Esse candelabro aí é menorá. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiasse defronte do candelabro, como Adonai ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que Adonai mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro, ou seja, a menorá. Primeira coisa, qual é o significado da menorá? Um de cada vez. Em Números, capítulo 8, a partir do primeiro verso. Está o terceiro livro aí, 4 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 8. Queridos, ao acenderes, qual é o objetivo da menorá? O que significa menorá? Que luz? Que luz? A menorá, gente, a menorá tem 7 hastes. O que significa essas 7 hastes? Na verdade, tem vários simbolismos, né? Sim. Os 7 Espíritos de Deus. Sim. Fazendo referência também aos 7 dias da criação. Exatamente. Então, o entendimento prevalecente seria os 7 dias da semana. Uma lâmpada, uma luz para cada dia da semana. E tem uma convergência de luz ali, obviamente, a luz do centro, que todos os estudiosos da Torá fazem alusão ao Shabat. Então, como sendo o dia que efetivamente o Eterno determinou essa honra. Agora, essa luz, o que significa essa luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que significa essa luz? A palavra, a instrução, a Torá. Então, é por meio dessa luz, uma luz diária, para cada dia da semana, ou seja, nós precisamos dessa luz, da instrução, todos os dias da semana. Essa determinação, e aqui segue alguns procedimentos em relação aos sacerdotes, que obviamente não se aplica mais hoje. Por que não se aplica? Porque esse era o sacerdócio levítico, e hoje nós estamos numa segunda ordem, a ordem do sacerdócio segundo Melquisedeque. Então hoje não há falar mais em sacrifício pelos pecados. Então, toda a parte procedimental aqui em relação aos sacerdotes não se aplica mais. E outra coisa, o Eterno diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Adonai, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. De novo, luz. Falamos muito aqui hoje sobre luz, Yeshua fala, eu sou a luz do mundo.
Por que Yeshua declara que ele é a luz do mundo? Porque era um mundo absolutamente em trevas. Nós sabemos que desde que o último profeta, Malaquias, né, desde que houve a manifestação dele, até o momento que Yeshua aparece, até o momento que João Batista aparece apregoando a vinda de Yeshua, né, teve ali um período que nós chamamos de período das trevas. E aí Yeshua vem no papel de reconciliação, autodenominando-se luz. Eu sou a luz do mundo. Agora, por que ele se auto-intitulou como luz do mundo? Porque, obviamente, o papel de reconexão dele com o Eterno, né, diz respeito à dependência e obediência plena à palavra, à instrução ou às instruções do Pai, às instruções do Eterno. Então, quando ele diz que eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que agora resgata vocês das trevas, ou seja, desse afastamento das instruções, para que vocês novamente, ou doravante, né, vocês sigam essas instruções, que vocês sejam como eu. Né? O papel de Yeshua é isso, como o nosso irmão mais velho, como primogênito, né? A palavra diz isso, né, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 a 30, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Adonai, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, aquilo que falamos mais cedo, não é para qualquer um, é para aqueles que são chamados segundo o propósito de Adonai. Então, e aí Yeshua prossegue, né, sendo a luz do mundo, fazendo essa reconexão, nos chamando. Então nós somos, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Como assim? Que conformidade de imagem é essa? A imagem daquele que em tudo foi dependente da terra. Em tudo, absolutamente tudo. Inclusive ao ponto de lá na frente ele fazer uma oração: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, é possível que eu não sofra tanto, é possível que não haja essa desvinculação entre mim e ti, né? Porque quando Yeshua profere aquelas palavras no madeiro, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Obviamente não era por conta dele, era por conta dos demais pecados, dos pecados de toda a humanidade. Aquilo causaria uma ruptura nunca antes sentida. Nunca antes sentida. Então, era de fato para ele insuportável não sentir a presença do Pai, não sentir a presença da luz maior. Daquele que efetivamente é a luz. Então, quando Yeshua fala, eu sou a luz do mundo, eu estou aqui para fazer a reconexão, para que vocês novamente apreendam a real vontade do meu Pai, né, e que vocês andem conforme eu andei. E Yeshua declara isso o tempo todo. As palavras que eu estou proferindo não são minhas, mas daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Né? Então, tudo que Yeshua fez foi exatamente nos mostrar a importância desta luz. Uma luz diária, uma luz para cada dia da semana. Lembrando, queridos, que nós vivemos no hoje. A palavra nos adverte quanto a isso. O dia de amanhã pertence a Adonai. O dia de amanhã pertence a Ele. Então nós não devemos nos preocupar com Ele. Isso não se trata de uma vida irresponsável, não se trata de nenhum planejamento nosso, negligência em planejamento, mas se trata de uma dependência e confiança, de uma emuná para com o Eterno absoluta. Nós falamos agora há pouco de um caso aí de depressão. O que causa a depressão? A depressão geralmente é aquela pessoa que fica presa no passado. A depressão resulta de pessoas que não se libertam do passado. Exatamente por não terem não fazerem ou passarem por esse processo
de techuvá, de reconexão com o Eterno, elas estão ainda presas a alguma coisa do passado, bloqueadas ali, impedidas de prosseguir. E aí a isso se acrescenta ainda a ansiedade, que é um problema do futuro. Então, entre o passado e o futuro, nós temos o presente, né? E o Eterno, ele nos conclama que vivamos o hoje, né? Então, a cada dia, assim que acordamos, nós vivemos hoje, um dia de cada vez. Nós não sabemos se haverá o amanhã. Isso está nas mãos do Eterno. Obviamente, nós fazemos os nossos planos, mas a palavra diz o quê? Ele é quem dirige os nossos passos. Agora, isso não é aleatório, isso não é para todos, né? Isso é para aqueles que efetivamente colocam a sua vida na dependência dele. A partir do momento que nós dependemos do Eterno, aí sim, ele vai conduzindo os nossos passos. Ele vai nos guiando mediante esta luz. Eu preciso da instrução para hoje. Assim que eu acordo, eu tenho ali as instruções do Eterno de todas as áreas da minha vida, em toda a minha agenda, eu tenho como conferir nas Escrituras exatamente o que eu tenho e o que eu devo fazer naquele dia. Não me preocupando com o amanhã pertence a Ele. Quando chegar o amanhã, não será amanhã mais, será hoje. Então, de novo, eu entro na mesma dependência e na mesma obediência. Então, nós temos um padrão, um exemplo de alguém que declarou: eu sou a luz do mundo. E aí é interessante que Yeshua fala que ele sendo a luz, os homens, as pessoas o rejeitam. Naquela ocasião o rejeitaram e ainda rejeitam. Por que assim o fazem? A própria declaração de Yeshua nos apresenta o motivo, né? Amaram mais as trevas. Os homens, a luz veio ao mundo, a luz está no mundo, mas os homens, ou seja, as pessoas, não são os homens sexo masculino, os homens gênero, os homens humanidade, amaram mais as trevas do que a luz. Ora, por que eles amam mais as trevas do que a luz? E ele continua no raciocínio. Amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras são más. Eles não querem foco nessas obras. E que obras más são essas? Obviamente aquelas que contrariam a Torá, que contrariam as instruções do Eterno. Então, queridos, quando nós falamos, do tesouro que temos, abram, por favor, em 1 João capítulo 1. 1 João grudado lá em Apocalipse. 1 João capítulo 1, a partir do verso 5. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Então, é João dizendo aqui o seguinte: olha, nós temos uma mensagem da parte do Filho de Deus, daquele que dependeu de Deus, de Adonai em tudo. Então, a mensagem dele é a seguinte: que o Pai, que Deus, que Adonai é luz. Olha a mensagem que ele está anunciando. Adonai é luz, e não há nele treva nenhuma. E aí vem a sequência, porque muitos fazem assim, né? Se dissermos que mantemos comunhão com ele quem? Com o Pai. Se dissermos que mantemos comunhão com o Pai e andarmos nas trevas, o que é mesmo andar nas trevas? Andar em pecado, andar em dissonância, contrariamente à vontade do Eterno, à Torá do Eterno. Então, se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade.
E aí olha o verso 7. Se, porém, andarmos na luz, o que é andar na luz? Andar de acordo com os preceitos do Eterno, andar de acordo com a Torá do Eterno, andar de acordo com tudo aquilo que Ele nos instrui. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, aí agora sim, luz com luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yeshua, o sacrifício de Yeshua, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o que é pecado mesmo? 1 João, capítulo 3, verso 4, pecado é a transgressão da Torá. E aí, mais uma vez, para o Maxwell aqui, pecado é a transgressão da Torá. Ah, mas nós estamos debaixo da graça. Ora, o que é estar debaixo da graça? Falamos sobre isso, constantemente nós falamos sobre isso. Estar debaixo da graça nada mais é do que o favor de Deus que nós efetivamente não merecemos. Agora, esse favor não é um passaporte para o pecado. Isso é algo tão nécio, não vou falar o sinônimo porque é pesado, mas é nécio mesmo. Isso é tão nécio que sucumbe ao primeiro raciocínio. É uma loucura. Pecado é a transgressão da Torá, da lei. Pecado é a transgressão da lei, da instrução da terra. Se a pessoa fala que nós não precisamos de lei, nós estamos debaixo da graça, o que ela está comunicando? Que não há mais pecado. Se não há mais pecado, por que eu preciso então? Qual que é o papel de Yeshua nisso aí? Se nós estamos debaixo da graça, se ele já fez tudo por nós, não é? Então eu não preciso dele mais não, então ele já fez, então eu posso seguir minha vida do jeito que eu quiser. Isso é de um contrassenso terrível. E obviamente, gente, nós estamos numa batalha espiritual. Nós precisamos entender isso. Existe uma trama, uma rede para prender os nossos pés. Mais uma vez, estamos numa grande obra, estamos fazendo uma grande obra. Nós temos um alvo a atingir e nós estamos caminhando avante, rompendo todas as barreiras, todos os grilhões. Mas existe uma trama aí para nos prender, para nos desviar desse propósito. E aí, obviamente, nós precisamos de sabedoria do alto. Nós não vamos sucumbir a isso, nós não vamos perder tempo com discussões, nós não vamos gastar o nosso tempo naquilo que não vai nos edificar e nem tampouco edificar a outros. As pessoas que se interpõem no nosso caminho, se o objetivo delas é nos retardar, prossigamos. E obviamente, o Eterno vai nos dar sabedoria para identificarmos aquelas pessoas a quem nós devemos proclamar a santa instrução dele. Geralmente são pessoas que têm, no mínimo, respeito para com a palavra do Eterno. Versículo 4, capítulo 2, ele praticamente existe. A sequência aí. Capítulo? 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade, é a mesma coisa. Está reforçando o que foi dito aqui. Não é? Então, as pessoas elas confundem as coisas. Não é? E isso, nós estamos sempre falando, nós recebemos uma instrução de Roma 2000 anos atrás, e são 2000 anos de doutrinação. Sim, isso é verdade. Mas até quando? Até quando nós vamos aceitar isso? Até quando nós vamos ficar presos nisso? Isso não pode mais ser desculpa para nada. Por quê? Porque hoje nós já sabemos a verdade. Então, cumpre-nos avançar, cumpre-nos aceitar esse processo de santificação, porque o papel de Yeshua, na verdade, é esse. Ele faz a reconciliação, ele nos justifica até aquele momento, ou seja, não importa o que a pessoa fez no passado, não importa, não interessa,
A partir do momento que efetivamente essa pessoa faz techuvá, ela resolve, ela entende que ela precisa de se reconectar com o Pai por meio de Yeshua, que é o único meio, não existe outro, né? Ele é o caminho, né? Ele declarou: eu sou o caminho. Então ele é o caminho que nos conecta, que nos leva ao Pai. E sendo este caminho, não há outro, não há outro. Então, o que ele faz por nós? Onde está a graça de Adonai, do Pai, em relação a isso? Né? E a palavra fala que nós somos resgatados das trevas. E aqui, o tempo todo, nós estamos falando de luz. Né? Acende essa menorá, né? Acende essas 7 lâmpadas. Essas 7 lâmpadas. Vamos permanecer na luz. Né? Então, a partir do momento que há essa reconciliação, aí agora, né, houve a reconciliação, houve o perdão dos pecados passados, mas agora tem uma coisa, né? Para que seja justificado, tem que ter a intenção de obedecer, de depender das instruções do Eterno. Romanos 2,13 fala que não são os ouvidores da Torá que serão justificados, mas os praticantes. Ora, mas como assim? Eu vou ter que praticar a Torá para que eu seja justificado? Sim. O Eterno nunca vai justificar alguém que não quer, que não tem a intenção de obedecê-lo. Isso é contraditório por si só. A justificação, gente, ela requer uma mudança. Isso é techuvá. Techuvá, nós falamos aqui na semana passada, techuvá é uma mudança de rota. Primeiro é uma mudança de rota, mudança de mente e mudança de ações, de atitudes. E aí nós falamos dos requisitos da techuvá, né? Seria o arrependimento, a confissão de pecados e a restituição. Esse é o processo pelo qual uma pessoa se manifesta, conversa realmente. Se não tem esse processo, né, não houve ali um retorno verdadeiro. Então, não existe graça sobre alguém que continua sendo independente do Eterno. Não existe graça sobre ela. Se a pessoa quer fazer a sua própria vontade, a palavra diz que o Eterno entregará essa pessoa a ela mesma. Então siga fazendo a sua vontade. Você vai colher aquilo que você está plantando. Queridos, 100 textos, 99 mais 1, foram dados para que meditássemos. Né? Foram escolhidos aí num estudo dirigido para que meditássemos neles. Cada texto desse é uma semente, que precisa ser plantada. Uma semente, se nós ficarmos com a semente nas mãos, o que vai acontecer com ela? Ela precisa se conectar a alguma coisa, né? Ela tem que germinar, ela tem que produzir ali os frutos dela. Então, se nós não pegarmos essa semente e aplicarmos isso na nossa vida, na terra da nossa vida, não haverá produção de efeitos. Né? O Eterno fala assim: a minha palavra não volta para mim vazia, mas ela vai produzir todos os efeitos para os quais ela foi destinada. Agora, é óbvio que ela só vai produzir esses efeitos na vida de quem quer essa produção de efeitos. Então, nós temos hoje tesouros, cada verso é um tesouro, e nós precisamos descobrir isso. Nós precisamos aplicar a palavra na nossa vida, para que, de fato, nós possamos nos apresentar como luz. Isso é ser luz. A luz, ela simboliza a justiça de Adonai, e a justiça nada mais é do que o cumprimento das suas diretrizes. E a palavra fala assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, a luz do amanhecer. Vai brilhando, é como a luz. Olha aí a luz. O que acontece com a luz? Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Não é uma luz que se ofusca, não é uma luz que se apaga. Essa não é a luz do justo, essa é a luz, pode ser uma outra luz. Não existe isso na vida de um justo. Na vida de alguém que se compromete a andar com a terra. Por quê? Porque é um caminho de progresso, é um caminho progressivo, para frente, para cima. Né? O alvo, o Eterno já estabeleceu um alvo, nós precisamos chegar lá. É o que Paulo fala, olhando para o alvo, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, nada de passado, gente. O passado, ele só deve ser lembrado para que nós saibamos de onde nós saímos. Só isso. Ponto final. Bota uma pá de cal no passado. É 1% de nossa preocupação é o passado. Não seria inteligente esquecê-lo totalmente, exatamente para que nós valorizemos aquilo que o Eterno fez por nós, por meio de Yeshua. Então, é para nos lembrar de onde saímos. Agora, para onde vamos? Nós temos instruções a seguir. Nós temos aqui uma luz para cada dia da semana, que é a Torá, que é a instrução do Eterno. Vamos andar em obediência hoje Shabat, né, dia 3 de junho. 3 de junho. Então, hoje, dia 3, vamos viver o dia 3. Né, em plena obediência às instruções do Eterno. Amanhã será o dia 4. Quando nós chegarmos lá, né, obviamente nós vamos declarar a mesma coisa. Hoje, ou seja, não é amanhã mais. Então nós não temos que nos preocupar com o futuro. Isso gera ansiedade, é outro mal do século. Né? Ou as pessoas elas estão depressivas, presas ao passado, ou elas estão ansiosas, ansiando por algo que ainda virá. Né? Cheio de preocupações. Ela se ocupa antecipadamente de algo que ela não tem nenhum controle. Isso não é sábio, exatamente porque isso confronta a nossa fé, a nossa emuná. Isso é um confronto, gente, da nossa confiança para com o Eterno. Se eu confio, né, se eu sou fiel ao Eterno, eu confio na palavra dele, eu confio nas promessas dele, eu fico tranquilo. Eu não me preocupo com amanhã. Né? Amanhã ao Eterno pertence. Amanhã, novamente, né, eu vou declarar que eu andarei na obediência das instruções do Eterno. Aquele verso de Josué. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa, nós vamos servir a Adonai. Não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos a Adonai. Essa é a nossa declaração que deve ser repetida dia após dia. Pois não. Salmo 118, versículo 24, também fala: este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos-nos nele. Exatamente, nesse dia. Filipenses 2,15. Abram, por favor. Filipenses 2,15. Um pouco para trás aí. Filipenses 2,15 diz assim, voltando no 14, fazei tudo sem murmurações. Inclusive aqui na paraxá de hoje, na nossa porção de hoje, tem um episódio, né, que o povo de Deus, os nossos antepassados, né, eles estavam ali murmurando, né, em face da situação vivida. Né? Nós não temos isso, não temos aquilo, relembrando, presos ao passado. Lá no Egito nós comíamos de graça. Como assim comiam de graça? Eles não eram escravos? Pagaram um alto preço, até mentiram aqui, que lá nós comíamos de graça, nós tínhamos isso, tínhamos aquilo, tinha aquilo outro, não tinha nada disso. Quando tinha, era muito bem pago. Né? Não tinha nada de graça. Mas isso, por quê? Porque deram vazão à sua carne, esquecendo da provisão do Eterno, da dependência do Eterno, que já estava suprindo mediante o maná as necessidades diárias. Então, como pode alguém que recebe um pão do céu,
que tem tudo o que nós precisamos, né? Reclamar, murmurar contra o provedor, no sentido de que está faltando alguma coisa. Né? Isso é uma declaração que significa o seguinte: o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Né? Nossa vontade aqui é melhor que a do Senhor, nós queremos a carne. Ah, é carne que vocês querem? Carne vocês terão. E aí nós sabemos aqui o desfecho disso. Então, gente, é o perigo da murmuração. É terrível esse negócio. Terrível. Né? Uma pessoa reclamona, uma pessoa que está sempre achando algum defeito, entendeu? Ou murmurando contra, fazendo qualquer tipo de conduta que a palavra reprova. Isso é terrível. Então, não murmuremos, né? Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Para quê? Olha o verso 15. Para que vos torneis. Ou seja, vocês não são assim. Então, se vocês fizerem sem murmurações e contendas, vocês irão se tornar, vocês se tornarão irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha aí a luz, essa ordem que é dada aqui para acender essa luz, gente. Esse acender aí é de ascensão, não é só de ligar a lâmpada, não. Não é só de riscar o fogo ali, não. É de ascensão, de elevação, de subida. Não é? Elevemos essa luz. Como que nós conseguimos elevar a luz? É vivendo essa luz. É sendo essa luz. Não é por isso que quando fala de elevação espiritual, é exatamente o grau de obediência e dependência que vai crescendo em cada um de nós. Nós vamos nos elevando. O conhecimento vai se consolidando e nós vamos entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Adonai para a nossa vida. Então perdemos muito quando nós titubeamos acerca disso. Né? Nós duvidamos, nós nos preocupamos, né? E muitas vezes nós paralisamos. Isso é um grave erro. Mais uma vez, estamos fazendo uma grande obra. Estamos fazendo uma grande obra. Não nos deixemos embaraçar. Identifiquemos de pronto aquilo que quer nos paralisar. Porque só assim nós, olha aqui, nos tornaremos filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Para quê? Para que possamos resplandecer como luzeiros no mundo. Então, gente, é nesse sentido que Yeshua fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia. Olha a ordem que o Eterno dá para Arão: acenda a menorá, acenda em duplo sentido, coloque fogo nesse negócio e eleve, para que isso possa iluminar outros. Né? Aí Yeshua fala assim: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do velador. Né? Eu acendo aqui uma lâmpada e coloco ela aqui no fundo da mesa. Qual é a utilidade disso? Não vai iluminar ninguém, então isso não adianta nada. Né? A lâmpada é para ser elevada, a luz é para ser elevada. Por quê? Porque quando ela é elevada, ela ilumina a todos que estão próximos. Gente, peguem a essência de Be'ah Loterha, de ascensão. Aqui está falando de ascensão, de elevação, de crescimento, de projeção. Isso é uma palavra extremamente positiva, uma palavra de ânimo e não o contrário. É uma palavra de quem se compromete a progredir. Para quem quer e se compromete. Não é somente para quem quer. Né? É para quem quer e se compromete.
É aquele que se firma no caminho. Né? Firmou no caminho, aí sim, agora ninguém segura. Ninguém segura. É nisso que está a beleza e a delícia de servir a Adonai. Eu estou colocando diante de vocês esse luzeiro. Eu estou colocando diante de vocês a bênção, né? A vida. Andem por aqui, esse é o caminho, andai nele. O Eterno fala isso, esse é o caminho, andai nele. Mas muitas vezes, nós olhando para esse caminho, né, nós queremos nos aventurar em outro caminho. Loucura, loucura. Né? Só uma pessoa insensata deixa um caminho certo para pegar qualquer atalho. Né? Com certeza vai se dar mal. Com certeza vai se dar mal. Ô, gente, nós falamos aqui outro dia sobre fidelidade. A importância de sermos fiéis. E aí, essa fidelidade é daquilo que o Eterno propõe a cada um de nós. Cada um de nós, inicialmente, suporta um nível. É mais ou menos assim. Né? Um está no nível 1, o outro no nível 2, o outro no nível 9. Tem gente que está no nível 1 e quer dar um salto para o nível 9. Não vai conseguir, é aquilo que eu falei. Não consegue, ele vai ter que passar pelo nível 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, até chegar no 9. E isso é natural, isso é normal. Isso é normal. Mas o que importa para o Eterno não é se você está no nível 1, enquanto o outro está no nível 9 ou além. Isso não é o caso. Né? Porque isso depende também, obviamente, da experiência de cada um. E cada um tem as suas particularidades, peculiaridades que o Eterno está considerando. O importante é que quem está no nível 1 está agindo de acordo com o nível 1, é isso que interessa. Exatamente. E aí o seguinte, não adianta, e aí muitos têm problema com isso. Né? Não adianta a pessoa que está no nível 1, ela fala assim, eu quero ir para o 5. E aí, ela por ela mesma, ela procura dar esse salto. E aí a palavra diz o seguinte, se você não está sendo fiel no pouco, você não será colocado no muito. Não será. Se você não está administrando bem isso aqui, como que eu vou te dar mais para você administrar? E isso, gente, tem uma série de repercussões. Uma série. Nós devemos também nos alegrar com aqueles que estão no nível 1, né? E não colocar sobre ele o nível 9. Já exatamente. Então, mas aí é que vem a força do congregar, né? A questão do acolhimento, foi a palavra que a menina usou ali, a Kézia, né? Que a Kézia usou. O acolhimento ele tem a ver com essas diferenças. Agora, é óbvio que essas diferenças nunca podem contrariar o ensino da Torá. São diferenças exatamente isso aí, de níveis. Aliás, Yeshua trabalhava por níveis. Ele trabalhava por níveis. Ele tinha lá os 12, ele tinha os dois, ele tinha um que era mais chegado, o que ficava ali no colo dele. Então, isso é respeitar os níveis. Agora, nós acolhemos dentro do nível, obviamente, alinhado com a Torá, alinhado com a instrução do Eterno. Não se trata de um acolhimento indistinto, né? No sentido de que a pessoa é assim ou ela é assada e tal, e nós temos que respeitar. Claro que nós vamos respeitar. Agora, dentro da palavra. Aqui é para quem quer viver a palavra. Então, isso aqui é um contrato, a Torá ele é um contrato de adesão. Sim, sem dúvida. E é um contrato de adesão. A pessoa vai aderir a ele sem impor condições. As condições são do Eterno. Isso não existe. Agora, é claro que todas as particularidades são respeitadas e cada um, aí a vantagem do corpo, como eu estava dizendo, é que nós vamos dar a mão para quem está no nível 1 para puxar para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4. O objetivo é fazer com que essa pessoa progrida. E aí, igual eu falei, não adianta, porque muitas vezes a pessoa não é fiel aqui, ela quer ir para outro lugar, porque ela acha que estão praticando injustiça com ela aqui. E aí ela fala assim, não, eu vou para outro lugar.
E aí, quando chega naquele lugar, não tem como dar certo, gente. Não tem como dar certo. Entendeu? A fidelidade, ela começa no básico. Agora, se uma pessoa ela é fiel aqui, ela pode ir para qualquer lugar do mundo que ela quiser, que ela vai ser bem sucedida. Aliás, a palavra fala isso. Né? Quando o Eterno fala com Josué, né, ele fala assim, ó, ser forte e corajoso, mas nunca se esqueça das minhas instruções. Porque se você não se esquecer das minhas instruções, você vai ser bem sucedido em tudo que você realizar. Então, gente, essa é a luz. Né? Nós somos chamados para ser luz. E Yeshua fala assim, Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e o quê? Glorifiquem a Adonai. Glorifiquem a Adonai, que está nos céus. Então, nós precisamos brilhar diante das outras pessoas. Nós não podemos ter visão derrotista, nós não podemos ter visão pessimista e vitimista. Isso não é típico de uma pessoa que serve ao Eterno. Né? E aí, volto a dizer, gente, causa e consequência. A consequência de dependermos de Deus, de dependermos das instruções, serão as inúmeras bênçãos que Ele já predeterminou. E também o contrário, as consequências de quem é rebelde, de quem não quer depender, não quer seguir essas instruções, também virão sobre essas pessoas. Então, queridos, nós temos que brilhar. Nós temos que brilhar. Não é, volto a dizer, causa e consequência, não é a teologia da prosperidade. É a prosperidade dessa teologia. Nesse estudo de Adonai, que nos fez a imagem e semelhança dele, nos deu domínio sobre todas as coisas, andando com a cabeça certa, com a mente certa, com o foco certo, andando em plena obediência a ele, nós prosperaremos em tudo que fizermos. E essa prosperidade, como eu falei há pouco, o material é a menor delas. A prosperidade material é a menor delas. Lembrem-se da oração que Salomão fez. O que Salomão, ao fazer uma oração, o Eterno abre ali a possibilidade de diálogo com Salomão. É um pai falando para o filho assim, me pede o que você quiser. Pensa aí, fala, fica à vontade. O que Salomão pede? Para quê? Ele pede sabedoria para conduzir o povo nas instruções do Eterno. Gente, eu repito todo. Ele pede sabedoria. E aqui me impacta o próprio Eterno, que ele fala assim, puxa vida, né, como você me pediu sabedoria para conduzir o meu povo nas minhas instruções, eu vou te dar todo o resto. E nós sabemos da prosperidade de Salomão. Obviamente, quando ele andava em dependência, não independente, né? Em dependência do Eterno, em obediência aos mandamentos do Eterno. E essa foi a promessa que ele fez para Davi. Enquanto a sua descendência se mantiver fiel a mim, nunca vai se afastar aí esse cetro de justiça. E o que ele fez foi nada mais que obedeceu a instrução que o próprio pai dele deu, né? 1 Reis 2:3, guarda os preceitos de Adonai, teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardar os estatutos, os seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na Torá, na lei de Moisés. Exatamente isso. E aí, queridos? Ele honrou o pai. Isso. E aí, o mundo tem nos apresentado uma escuridão como algo natural, como algo bom. Preste atenção nisso. O mundo nos apresenta a escuridão como algo bom. Né? Até pegando o próprio exemplo da noite, né? A noite ela foi feita para quê? Para descansar, exatamente. Para descansar. A função é essa, é repor as energias.
em plena luz do dia, né? O justo, ele quer que tudo que ele fizer esteja escancarado ali pela luz. É o tema de hoje, a luz, né? Mas aí o mundo tem apresentado agora à noite. Quantos passam a noite fazendo coisas que não agradam a Adonai? Buscam à noite, ficam navegando nas redes sociais à noite, né? Vendo coisas inapropriadas, né? Muitas vezes viciadas, talvez até mesmo em pornografia. Entendeu? Que é um dos grandes males e que é a ruína de qualquer tipo de relacionamento. Então, assim, o prejuízo, gente, ele é incalculável. Então, enquanto o mundo apresenta a escuridão, as trevas como algo natural, a palavra fala assim: que brilhe a tua luz. Pois não. Interessante isso que você está falando aí da pornografia, que outro dia eu vi um coach famoso falando para os homens como prosperar, e foi a primeira coisa a iniciar a sua vida pornografia. Ela tira toda a sua energia divina, toda a sua conexão. Eu falei, a Bíblia fala isso tão claro, né? Aí quando o cara você cobra bem caro, aí você fala bem caro, você fala, vou parar com isso porque eu quero prosperar, né? Exatamente, suga as energias. Aliás, tudo que está na lista de relações sexuais ilícitas. Gente, por que o Eterno? Veja bem, assim, eu estava meditando, né, lá em Atos 15, e pensando assim, olha a sabedoria do alto, né, no sentido de Tiago colocar isso aqui. Falou, gente, vamos colocar esse filtro mínimo, né, um filtro mínimo, para saber se a pessoa quer mesmo entrar no reino. É um filtro mínimo. Qual seja? Idolatria. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro requisito. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Yeshua fez essa pergunta para o jovem rico. Né? E ele falou assim, sim, senhor. Então você ama? Então, deixa eu ver então. Vende tudo que você tem. A mulher estava onde? No dinheiro. Exatamente. O dinheiro não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro. Esse é o problema. Exatamente. Então, o problema, volto a dizer, é a causa. É a causa. Se a pessoa faz aquilo ali como escopo, como objetivo de vida, ali existe um problema. Agora, como consequência, é algo natural. O foco dela é amar a Deus acima de todas as coisas. O foco dela é andar de acordo com as instruções eternas. O foco dela é pegar essa luz diária e falar assim, hoje eu tenho a Torá, eu quero obedecer a Torá, eu vou seguir cada princípio para a minha vida. Na minha casa, com meu filho, com meu patrão, com meu empregado, com a sociedade, não interessa por onde eu passar, eu vou ser luz. Luz. Brilhe a sua luz. Né? Deus, por isso que na própria Torá tem a instrução, né, dos dízimos, das ofertas, justamente para tratar isso em nós. Exatamente. Ser generoso, não ficar pegado. Exatamente. Não ter amor, né? Exatamente. Isso é toda a instrução do Eterno é uma cerca protetiva. O Eterno nos conhece, ele sabe, né, as reais intenções de cada um. Então, essa questão de dízimos e ofertas, que eu nunca, né, eu sempre evito ficar tocando nisso, mas é exatamente o antídoto da avareza, o antídoto da idolatria. Aí, quando a coisa chega em idolatria, a pessoa fala assim, não é possível você servir a Deus e a Mamon, ou seja, e ao dinheiro. Você vai ter que escolher a quem você vai servir. Não é possível servir a dois senhores. Então, quando o dinheiro ele se torna o Deus da sua vida, opa, aí agora nós temos um problema que precisa ser urgentemente resolvido. Não é? Agora, você é multimilionário, mas você continua amando a Deus acima de todas as coisas. Você até fala assim, aqui, pega esse dinheiro seu e doa ele para uma creche, para uma instituição. Pois não, Senhor. Está tudo aí. E aí você pode ter certeza que o Eterno te fará prosperar 10, 30, 100 por um. Sem dúvida nenhuma disso. O que eu vejo interessante quando o Eterno nos dá prosperidade, a gente não tem ilusão com ela de achar que a gente agora ficou imortal, ficou melhor do que alguém. O Eterno nos dá a noção certa da nossa limitação, dos nossos dias nessa terra.
sabendo que isso é enquanto estamos aqui. Então ela vem com equilíbrio, né? Quando não vem de Deus, quando a gente vai pela ganância, só pelo esforço próprio, a gente começa a se iludir, que aquilo nos torna melhor, não é isso? Verdade. Prosperidade financeira nada mais é do que um recurso que o Eterno nos disponibiliza para que nós possamos alcançar mais pessoas. Não, e abençoar a outros, envolver as pessoas na obra. O grande problema, gente, infelizmente, nós estamos numa era que as pessoas elas querem receber as pessoas querem receber iguais aos filhotes daquelas aves. Abre a boquinha e espera colocar lá dentro, né? Ou seja, não querem fazer nenhum tipo de esforço, e isso não existe. Aliás, a palavra é muito clara e incisiva. A pobreza que Yeshua se refere, os pobres sempre terão convosco. Yeshua não está fazendo uma apologia à pobreza, ele está dizendo que gente improdutiva e gente preguiçosa vai existir sempre. Não é porque eu já falei isso várias vezes. Não, eu não conheço nenhuma pessoa, nenhuma. Eu não conheço. Me apresentem, por favor. Eu não conheço nenhuma pessoa que se dispôs a obedecer a Deus, que está numa situação de penúria, de depender dos outros. Eu não conheço. Não conheço. A palavra é clara, a palavra é fiel. Ela fala, fui moço e agora eu sou velho. E nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, essa é a palavra, gente. Agora, para a pessoa improdutiva, Paulo tem uma palavra certa. Aquele que não trabalha, que não coma. A pessoa não pode ficar de boca aberta esperando que alguém chegue ali e coloque comidinha na boquinha dela. Entendeu? Isso não existe. Né? E no nosso meio, queridos, se tem alguém com dificuldade, nós vamos tratar a dificuldade. Né? O irmão está passando por dificuldade. Peraí, vamos ver o que está acontecendo. Né? Se é uma urgência imediata, nós vamos suprir essa urgência e vamos tratar a causa. A causa precisa ser tratada. Nós estamos calejados com isso. Né? Experiências e mais experiências acerca disso. Né? Não é passar a mão na cabecinha e continuar errando. Pode continuar com a sua irresponsabilidade patrimonial, financeira, porque vai ter Obrigado por ter cortado. Fechou aí. 1 Tessalonicenses 5,5 diz assim: porquanto vós, não, a partir do verso 4, mas vós, irmãos, é isso que eu falo, gente, às vezes eu dou uma referência, né, para mim ela está muito clara, mas aí eu volto num verso só para que vocês entendam o contexto. Então, verso 4, mas vós, irmãos, 5:4, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E aí ele fala aqui no verso 7, né, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Esse dormir aqui não é dormir de descansar, dormir no sentido de desleixo. Né? Tá dormindo, a pessoa está dormindo, ela tá desapercebida. Verso 8 de novo, nós porém somos do dia. Nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da emuná, confiança, fidelidade e do amor. Amor é obediência, amor não é sentimento, amor é decisão de obedecer, de andar de acordo com os padrões eternos. Não é amor fofinho, é um amor responsável. Revestindo-nos então da couraça da emuná, da confiança e da fidelidade, e do amor, da obediência, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Adonai não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação
mediante o nosso Adão Yeshua HaMashiach. Queridos, que a Terra nos abençoe, que possamos ser luz para as pessoas, que possamos crescer, que possamos brilhar mais e mais, até que esse dia perfeito chegue a cada um de nós. Shabbat Shalom a todos.